e que deu muita polêmica. Depois ele foi atualizado 2 vezes. Ele foi publicado, me parece que em 1974, depois foi atualizado em 94 e depois em 2004. Um dado interessante: crescimento exponencial. Qualquer variável que cresce, ela cresce a uma determinada taxa de crescimento. Então, foi considerado, vamos considerar uma taxa de percentual por ano. Uma coisa que cresce tantos por cento ao ano, aquela coisa dobra em quantos anos? Então, se a população crescer 0,1% ao ano, ela dobra em 720 anos. Se ela crescer 0,5%, ela dobra em 144. Se crescer 1%, em 72. Em 2%, 36. Em 3%, 24. Em 4%, 18. Fazendo uma conta, por exemplo, em 1970, o Brasil tinha 90 milhões. Teve até uma música, 90 milhões e ação. Os mais novos se lembram. Hoje tem 200, praticamente 3 vezes. Cresceu 3 vezes, né? Não, aqui não dá para ver bem, né? Então você pode, por aí, ver quais são as taxas adequadas, né? A população mundial, há pouco tempo, era 6 bilhões, agora, para algumas décadas, não muitas décadas, não me lembro, talvez 2030, é previsto estar a 9 bilhões. Então, esse é uma variável também. Aqui mostra um gráfico do crescimento da população. 10 mil anos antes de Cristo, tinha 5 milhões. No ano 1, início da nossa era, tinha 250 milhões. Em 1800, tinha 1 bilhão. 1930, 2. 1960, 3. 75, 4 bilhões. 2000, 6 bilhões. Eu acho que já está em 7, mais ou menos. Então, crescimento exponencial aqui a partir de 1800, mais ou menos. E marcadamente depois de 1900 ou 1950. Aqui um exemplo de como a dinâmica do sistema pode ser usada, e certamente é um item que foi usado. Suponhamos que a poluição faz com que aumente a temperatura da atmosfera. Se a temperatura da atmosfera aumenta, os polos têm uma calota de gelo, vai derreter mais gelo, vai diminuir o tamanho da calota de gelo. Diminuindo a calota de gelo reflete mais, tem uma reflexão de quase 100% da energia solar. Se você reduz a calota, você diminui a reflexão para o espaço. Diminuindo a reflexão para o espaço, aumenta o calor retido. Aumentando o calor retido, aumenta a temperatura. Então, você tem uma malha de reforço. Quer dizer, então, você pode ter mais de um fator reforçando o outro. Quer dizer, você aumentou a temperatura, agora, ao aumento da temperatura também, ela degrada mais o solo, diminui a área cultivada. Diminuindo a área cultivada, diminui a produção de alimentos. Diminuindo a produção de alimentos, diminui o consumo. Se produz menos, alguma coisa vai acontecer, não pode produzir menos. Diminui o consumo, diminui a emissão. E diminui o calor gerado. É lógico que isso em larga escala, né? Quer dizer, durante períodos muito longos, a interpretação que pode se dar, você pode ter doenças ou outros problemas que surgem e que reduzem a população. O estudo
atualizado o Clube de Roma em 2004, que é o último e provavelmente será o último, porque a maioria dos autores já morreram e não, daqui a 20 anos talvez não reste nenhum deles, né? Claro que alguma outra instituição pode fazer o estudo. Mas então, ele pegou algumas variáveis, os recursos, de um modo geral, diminuem. A população cresce, passa por um pico por volta de 2040. E a produção de alimentos cai também. Então, quer dizer, a população segue mais ou menos a produção de alimentos, quer dizer. Então haverá, em suma, quer dizer, o próprio Forrester fez vários estudos alternativos e previu que com vários tipos de melhorias globais no mundo todo, se não fizesse, quer dizer, um estudo de sensibilidade com várias desses números variando, haveria uma crise desse tipo entre 2020 e 2080. E eles fazem um plano que seria o da sustentabilidade, quer dizer, sustentabilidade da população, digamos. A população poderia se nivelar num determinado nível, então tem lá vários requisitos, quer dizer, que seria o desenvolvimento sustentável. Agora, outros aspectos. Distribuição mundial de renda. Aí, renda per capita. Alta, média, baixa, média e baixa. Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, Austrália e Nova Zelândia. A Arábia Saudita entra porque ela tem uma população muito pequena e uma renda de petróleo muito grande, mas ela não é tão desenvolvida como esses. Fora a Arábia Saudita, são os países desenvolvidos. Depois, em verde, estaria no segundo nível. O Brasil e a América Latina não estão tão mal assim, não. Nesse tipo de classificação, eles estão semelhantes ao norte da África e à Europa Oriental e Rússia, né? Depois, de baixa para média, grande parte da África, e a baixa pegando China, Índia e parte da África. Então, pelo conceito da ONU, não é um conceito de um partido radical de esquerda, né, um órgão da ONU, isso aqui não é sustentável. Né? Alguém eticamente acha que essa situação é a ideal para permanecer o mundo? Agora eu estou com um problema de tempo muito grande. Bem, então, como se a economia, de um modo geral, ela está focada no crescimento econômico, e aí é aquela história, né? Para repartir o bolo tem que crescer. Então, se vislumbra até agora que os países não desenvolvidos, se não crescerem, eles não vão se desenvolver. Só que tem o seguinte, se nós olharmos, por exemplo, um país, um dos indicadores importantes são as exportações. Quais são as exportações do Brasil? São produtos de baixa tecnologia e produtos primários. Então, só crescer quantitativamente não é razoável supor que vai melhorar o desenvolvimento qualitativo. Agora, mas o que dizem os economistas? Que a economia deve crescer. Podem ler o caderno econômico do Globo todo dia, que vocês vão ver lá discutindo essa questão.
Agora, abram um livro de macroeconomia, folheiem as primeiras páginas lá, no máximo até a página 50 vai ter essa figura aqui. É o fluxo, chamado fluxo circular da economia. Então, diz que a economia tem um setor de produção e distribuição de bens e serviços e tem o povo, que são os consumidores. Então, como que funciona? Pode começar por qualquer lugar, né? Quer dizer, recursos, as pessoas trabalham na empresa, fornecem mão de obra para a empresa, mas a natureza também fornece recursos. Petróleo, minério de ferro, açúcar, arroz, feijão, etc. Quer dizer, então, as empresas recebem esse fluxo, medido em dinheiro, certo? Produzem bens e serviços que são consumidos pela população. Então, veja, eles recebem mão de obra e recursos e as pessoas recebem dinheiro. As pessoas consomem as coisas e pagam as empresas. Então, você vê que é um fluxo que pode circular eternamente, sem limite. Tem algo de errado nesse fluxo, né? Por essa concepção aí, a economia pode crescer indefinidamente. As taxas de juros você pode emprestar por 500 anos, 1000 anos, é tudo exponencial. Bem, agora como se mede a atividade econômica? É o produto interno bruto, o PIB, é o consumo, tudo valor medido em dinheiro. O que consome e o que investe, mais o que exporta, menos o que importa. É tudo medido em dinheiro. Tudo medido em dinheiro. Então, se fabrica cigarro, mais cigarros, maior é o crescimento da economia. Qualquer coisa que polua muito, não importa, né? Tá crescendo a economia. Quer dizer, o petróleo supostamente vai durar sempre, não existe perigo do petróleo acabar. Então é assim que se mede. Se você legaliza a droga, aumenta o PIB. Se legaliza a prostituição, aumenta o PIB. É uma coisa chocante. Mas é assim. Então, o PIB não inclui várias coisas. A economia informal, a produção doméstica, não leva em conta como a renda é distribuída, não faz distinção entre tipo de gasto, né? Gastar em cigarro e comida é a mesma coisa, gastar em prevenir a poluição, não considera que os recursos naturais podem se esgotar, a degradação ambiental, e não considera o valor dos serviços ambientais. A água pura está aí, a chuva, o ciclo da água nos fornece de graça, né? Alguns dados sobre a questão do crescimento. São esses dois autores, dois economistas ingleses. Dados históricos. PIB, a média mundial do PIB foi estimada em $500, 550. Esse é o PIB per capita, né? Taxas de crescimento, de 1.500 a 2.000. Estados Unidos, 0,83.
Reino Unido, que é a Inglaterra, 0,75. Europa e Estados Unidos, né? Faixa de 0,7 a 0,8. México, 0,56, Brasil, 0,53. Bem menor, mas não muito baixo. Índia, 0,29. Bangladesh, 0,21. Quênia, 0,12. Média do mundo de 1950 a 2000, 2%. Então, essas taxas bastante modestas levaram à situação atual. Agora, dados sobre a evolução do PIB per capita, né? Quer dizer, é aquele valor todo dividido pela população. Estados Unidos, em 2000, 34 mil dólares. Em 2008, 45 mil. Ou seja, a renda média de um americano em 2008 era 45 mil dólares. Mesmo considerando o câmbio de hoje, 4 mil dólares, sem considerar, né? 4 mil dólares por mês aproximadamente, dividido por 3, e pouco mais de 1.000 dólares por mês, né? A OCDE, 27 mil, não tem esse dado. O Reino Unido, 23 mil, 43 mil. A Europa, em 2008, 29 mil. O Brasil, 8 mil. Hoje, o Brasil está em torno de 12 mil. A América Latina como um todo, em média, fica menor um pouco que o Brasil. China, com todo o potencial, a média é muito menor do que o Brasil. A média dos países de desenvolvimento em 2000, 3.700, aqui pode estar por 4.000 e pouco, né? A África subsaariana, abaixo do Saara, 1.690. A África, hoje, como um todo, 1.500. Então, o que a gente vê é que com as taxas de crescimento históricas, quer dizer, quem é desenvolvido vai continuar desenvolvido. Quem não é, quem é médio, fica médio. Quem é pouco desenvolvido vai ficar. É difícil conceber algo diferente. Aqui são dados médias de crescimento mundial a partir de 1980, dados mais recentes. Média, 3,4.